Irmãos, eu quero fazer menção da palavra do Senhor, convidar você nessa noite a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso irmão Zaqueu. Talvez vocês já estão enjoados, enfadado de ouvir sobre esse homem, mas o nosso Deus, ele sempre nos surpreende com algo para a glória do teu santo nome. Amém? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19, o versículo 1 em diante, nós vamos ler compassadamente. Enquanto os irmãos procuram aí, eu quero pedir perdão, que eu fiquei sentado durante todo o louvor, para poupar aí as pernas, porque está inchando ainda, e aí quando eu fico em pé, a gravidade faz com que a água desce, e aí fica um desconforto terrível. E para facilitar um pouquinho, aí eu preferi ficar sentado. Não por menosprezando ou algo do tipo a banda que louvou para a glória do nosso Deus. Amém? É por necessidade. Vamos ler então, irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Respondendo, aleluia, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: aleluia, que entrais para ser hóspede de homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado e engrandecido. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Muitas das vezes, nós lemos essa passagem, já ouvimos a respeito, e talvez lemos como uma narrativa meramente comum, normal, e não observamos os detalhes, a riqueza de detalhes, na verdade, contida nesses versos. Onde nós vemos um homem que tinha todas as possibilidades, todos os meios à sua disposição, tendo tudo, riqueza, tendo um bom nome, embora há umas controvérsias a respeito, tendo fama, status, sendo conhecido pela população,
alguns o amavam, outros o odiavam. Como assim, pastor? Nós vamos entender daqui a pouquinho. Muitos via esse homem com bons olhos e muitos o odiavam também. Mas independentemente de não ser bem-vindo ou bem visto pela população ou sociedade, Zaqueu era uma pessoa de status. Ele tinha uma posição, ele tinha uma hierarquia, ele era chefe dos publicanos, ele era um dos maiorais. Só que nem sempre, irmãos, um nome ou um status nos coloca acima ou melhor do que outras pessoas. Às vezes aquela pessoa que está no anonimato ali, que ninguém quase visualiza, dá curtida ou bate nas costas, às vezes essa pessoa ela é muito mais bem vista do que aquela que é publicamente conhecida. Porque dependendo da situação, dependendo de como ela é conhecida, se torna um fardo, um peso para a vida dessa pessoa. E este homem, ele entra dentro dessa estatística. Sabemos que Zaqueu, ele tinha uma função ou uma missão de cobrar imposto. E hoje, até hoje, na verdade, a gente não gosta muito, ou talvez de jeito nenhum, quando se trata de pagar impostos, né? Quando chega o período de você fazer a declaração de imposto de renda, quando você vai ao mercado, que tudo que a gente compramos, tudo aquilo que a gente adquirimos, seja no mercado, seja em uma loja, aonde quer que seja, tem um tributo, tem imposto. Estou para dizer que nós estamos pagando agora já até pelo ar, né? Eu não sei como não, mas eles estão quase conseguindo tirar esse dinheiro da gente, pelo ar que respiramos. E por esta razão, Zaqueu ele não era bem visto. Ele não era uma pessoa que causava um grande impacto no meio da sociedade. Quando as pessoas viam certamente Zaqueu, na minha simples maneira de pensar, eu não creio que eles alegravam em vê-lo, que eles sentiam prazer. Ali vem Zaqueu, ali vem um grande homem. Eu não acho que era bem assim. Certamente alguns torciam o nariz, alguns falavam assim: levei mais uma vez aquele homem nos importunar. Primeiro porque ele, sendo judeu, ele estava em serviço de Roma, cobrando, arrecadando impostos para o Império Romano. E os judeus já o tinham como um traidor, como um traíra, né? Então ele já não era bem-vindo ali no meio da sociedade. Mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, ainda que esta pessoa não é bem visto ou bem-vinda em meio à sociedade, Deus permite, cria a situação para abençoar aquela pessoa. Ainda que muitos não queiram, ainda que algumas pessoas vão olhar e vai dizer assim: olha, devia morrer, devia acontecer isso, deveria acontecer aquilo. Mais uma praga, né? Muitos vão dizer assim. Mas o Senhor Deus, Ele tem os seus meios. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus nos diz isso, que o Senhor, Ele não faz acepção. Nós sim fazemos. Segundo o que a Bíblia diz, nós deveríamos dobrarmos nossos joelhos
alegremente, com prazer no coração, com alegria, e orar pelas autoridades, seja ela de direita, seja de esquerda. Mas eu acho que não é bem assim, tá? Eu só acho, eu não estou afirmando nada, viu, irmãos? Se você ora, glória a Deus por isso. Mas tem gente que eu vejo por aí, né? A gente assiste aí nas mídias aí que até homens de Deus que pelo menos é intitulado mulheres e homens de Deus que falam assim, deve morrer, tem que morrer, né? Você já entendeu aí a mensagem, porque não é do mesmo pensamento, porque não tem a mesma visão. Embora tem hora que a gente fala assim, é Deus, se o Senhor levasse não ia fazer tanta falta, né? Mas não é bem assim, vamos orar para que Deus dê vida e que tenha salvação, além da vida aqui nessa terra. Amém, irmãos? Aleluia. Mas Zaqueu se via em uma situação, irmãos, que talvez é a situação de muitas pessoas. A gente brinca, a gente sorri, mas de repente você que tem uma função, talvez você é um chefe de uma empresa, ou talvez um encarregado, ou talvez não seja nada dessa magnitude, mas sobre você foi delegado uma função a qual você tem que prestar conta para o seu superior. Só que por você andar de acordo com aquilo que a norma pede, você vai criar inimigos, você vai criar inimizades. Na empresa, no seu trabalho, dentro de casa, você vai criar inimizades. Só que esse fato só vai durar por um período, porque até Jesus chegar. Mas ainda assim, pastor, mesmo quando Jesus chegar, ainda assim vai haver levantes, vai haver situações de pessoas que não vão estar felizes com o seu progresso, com a sua conquista, com a sua vitória, seja ela qual for. Mas em nome de Jesus, que seja uma vitória gloriosa, assim como foi a de Zaqueu. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor havia de passar ali, Zaqueu, desejando ver Jesus, mas por causa da sua estatura, por ser um homem de pequeno porte, baixo, ele teve dificuldade de ver quem era Jesus. Mas ele queria ver Jesus, ele queria contemplar com os teus olhos. Porque muitas das vezes as pessoas, nós falamos de Jesus, ouvimos a respeito de Jesus, mas não queremos ver Jesus. É fato que a gente ouve muitas ministrações. Quando se fala em abençoar, há uma receptividade muito grande. A gente recebe, a gente toma posse, mas quando o pregador começa a enfatizar a vinda de Jesus, o arrebatamento, a salvação, a gente fica meio encolhido. Quando eu digo a gente, eu me incluo nesse fato. A gente fica assim, e agora, se Jesus voltar mesmo amanhã ou hoje, será que verdadeiramente eu vou? Então eu acho que é melhor o senhor esperar mais um pouquinho, né? Talvez na cabeça da gente venha esse pensamento. Só que Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele queria saber verdadeiramente quem era Jesus. Não de ouvir falar, não de... Porque alguém disse, Zaqueu, passou um grande homem aqui que nunca houve e nem jamais haverá tal semelhante a este. Mas ele não queria ficar com essa estatística, com essa história. Ele queria contemplar com seus olhos. Ele queria vê-lo
face a face. Mas a multidão apertando, impossibilitando dele de aproximar-se de Jesus. Mas quando a gente quer algo, verdadeiramente, quando a gente deseja algo, quando você almeja verdadeiramente do fundo do coração alguma coisa, você faz o impossível para conquistar aquilo. Ah, pastor, vai custar caro, mas eu vou ir até o fim. Pastor, eu vou suar a camisa ou a camiseta, mas eu vou conquistar o que eu quero, porque eu desejo isso. Vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas enquanto não acontecer, eu não me terei por satisfeito. Quando a gente verdadeiramente quer alguma coisa, sabe? Quando você almeja comprar alguma coisa, você namora aquilo, você sonha com aquilo, você almeja aquilo de uma forma extraordinária. Mas é só quando a gente quer, né? Mas quando a gente também não quer, já era, né? Assim é o desejo do coração de Zaqueu. Zaqueu, ele almejava, ele desejou de uma maneira tão extraordinária ver quem era Jesus. E não somente de ver, mas de chamar a atenção de Jesus. Porque além dele ver Jesus, ele chama a atenção. A Bíblia diz que ele subindo naquela figueira brava, ele consegue visualizar, contemplar com seus olhos. Só que da mesma forma que ele se esforçou, que ele se empenhou para ver Jesus, Jesus também viu Zaqueu. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer, mas se o Senhor não quiser, nada acontece. Por isso, seja feliz, esteja por satisfeito e alegre que o Senhor nos amou primeiro, nos chamou. Antes mesmo de nós sairmos do ventre ou de ser formado no ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que o Senhor já tinha nos escolhido. Então, para mim, para você, para nós, é um privilégio, é uma alegria sermos chamados, sermos escolhidos por Deus, pelo Senhor. Ainda que não merecíamos, ainda que não merecemos, ainda que não somos dignos, mas o Senhor nos amou de uma maneira incondicional, tirando todos os precedentes, sem nenhuma condição. O Senhor nos ama incondicionalmente e nos dá a oportunidade. Agora, Zaqueu é visto por Jesus, e quando a Bíblia diz que quando ele vê, Jesus o vê, o Senhor diz para ele: Zaqueu, desce depressa. Irmãos, que maravilha, que privilégio. Desce, porque hoje eu quero pousar em tua casa. Porque hoje eu quero pousar em tua casa. Se eu citar aqui quem é a pessoa hoje mais influente, mais importante, além de Jesus, não existe. Mas das pessoas normais, né? Aquela pessoa que você ama, tal. Vamos colocar assim, aquela pessoa que você ama tanto. De repente, seu WhatsApp tocar ou o seu telefone, e esta pessoa disser para você assim: hoje eu vou pousar na sua casa, prepara a cama, deixa tudo arrumado, que hoje eu vou dormir lá na sua casa, vou te dar prejuízo. Né, irmão Jonas? Não é eu não, tá? Irmãos, seja aquela pessoa que você gosta, que tem que ser, né? Porque se não gostar, vai ser uma tortura, né? Não vai ser bom. Se a gente não gostar da visita, fala assim: meu Deus, levei. Mas que em nome de Jesus a gente vai ficar feliz. Glória a Deus, eu vou fazer o macarrão para você. Ninguém está feliz hoje, ninguém quer comer macarrão, pelo amor de Deus.
Jesus chega, né? Mas vamos lá. Essa pessoa liga para você, te manda uma mensagem: olha, hoje eu vou pousar na sua casa. Mãe, hoje eu estou chegando. Pai, hoje eu estou chegando. Filho, eu estou indo para a sua casa hoje. Que alegria, que prazer em receber essa pessoa. Só que agora Zaqueu recebe um convite especial, né? Em vez de Zaqueu convidar Jesus, Jesus convida Zaqueu para ir posar na casa dele. Inversão, mas uma inversão boa, porque muitas das vezes a gente fala assim: eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, mas o bom mesmo é quando Jesus fala assim: eu conheço você, eu sei quem é você, o teu nome está aqui escrito, por isso eu sei quem é você. Porque muitas das vezes a gente acha, né, pelo achômetro, né, eu vou à igreja, então eu conheço Jesus, meu amigo Jesus, mas na hora do crédito, saldo insuficiente, cartão recusado, né? O bom é quando a gente, às vezes, não é conhecido por ninguém aqui na terra, mas quando a gente abre a boca, ou talvez com lágrimas nos olhos, porque muitas das vezes nem dá tempo de abrir a boca, já vem as lágrimas mesmo. Mas o Senhor já está contemplando e falando assim: o meu filho, a minha filha, está precisando de mim. Eu estou convidando ela hoje, convidando ele hoje, porque eu o conheço. Porque eu sei que eu posso fazer por ela, por ele. E Zaqueu recebe o convite de Jesus pousar na sua casa. Só que muitos não ficaram felizes. E não vai ser diferente comigo e com você. Não vai ser diferente. Quem disse que nós somos melhor do que este homem? Quem disse que nós estamos em uma condição tão diferente de Zaqueu? Quando verdadeiramente o Senhor entra na nossa vida, vai haver levantes, situações vão acontecer. A Bíblia relata que os inimigos do crente, do cristão, dos filhos de Deus, se levantarão de dentro da sua própria casa. Imagina os de fora. Se os de dentro se levantarão contra você, e os de fora? Quem se levantou contra Zaqueu? A Bíblia não está dizendo, mas eu estou querendo dizer e conjecturar que não foram os romanos, mas foram os judeus. Foram os seus irmãos de pátria. Talvez os seus irmãos de sangue que começaram a criticá-lo. E não somente a criticar Zaqueu, como também a criticar a Jesus. Como pode ele ir pousar na casa de um homem pecador? Como pode Jesus estar na vida de um pastor pecador, de uma irmã, de um irmão pecador? Ai, pastor, o senhor está pecando? Todo dia eu peco e peço perdão. Porque se eu falar que eu não peco, eu já pequei, né? Se eu falar assim, eu não tenho pecado, eu não peco, já cometi o maior pecado. Seja por submissão, seja por negligência, seja por alguma situação, irmão, nós pecamos. E não tem esse novo, velho, não tem um, né? Somente o Senhor Jesus, a Bíblia diz que não pecou. Mas tirando, todos nós cometemos erros. Mas nós devemos, com entendimento, pedir Deus todos os dias, pela misericórdia e pela sua graça, para que a gente não continue na prática. Mas no outro dia a gente comete outro erro e vai nós lá de novo pedir perdão. Tem que ir.
E louvado seja Deus, porque se não for, aí vai ficar complicado, porque se a trombeta tocar, se o Senhor chamar, e a lista estiver desse tamanho de pecado, não sei para onde vai, viu? Embora eu sei. Mas afirmar, só Deus, porque a sua misericórdia é infinita. Amém? E quando nós vimos, essas pessoas começaram a criticar Zaqueu, a dizer que Jesus não deveria estar ali, no lar, na casa de um pecador. Só que a Bíblia diz que o Senhor, ele veio exatamente para os pecadores. Ele não veio para os perfeitos, porque os perfeitos não precisam. E infelizmente nós temos muitos perfeitos tortos por aí, que dizem que não precisa de Jesus. Mas como nós somos da lista dos pecadores, dos necessitados, daqueles que faz o possível e o impossível para estar com Jesus, para ver Jesus, sentir Jesus, porque se não estivermos com Jesus, não há salvação na nossa vida. E por essa razão, nós estamos nessa estatística, nesse montante de pecadores. Mas aqueles que se julgavam melhor do que Zaqueu, criticaram, eles zombaram e não ficaram nada felizes. Pastor, mas eles tinham um motivo. Irmão, nenhuma razão, nenhum motivo que eu der, eu não consigo colocar a minha vida superior à sua. Você não consegue pôr a sua vida superior à minha vida. Porque para Deus nós todos somos de igual modo importante. Indiferente de status, indiferente de cor, de tamanho, indiferente de qualquer situação, de quantidade de pecados que já cometemos no passado ou que ainda vamos cometer. Para Deus, nós somos iguais. Porque quando Deus nos olha, Ele não está olhando as nossas qualificações ou qualidades, que são bem pouquinhas diante de Deus, né? Se for olhar, Deus olha com misericórdia, com amor. Agora o Senhor olha dos altos céus e vê na terra, não mais o pastor Fábio, o irmão, o diácono William. Agora o Senhor olha o sangue de Jesus em nós, a marca do Cordeiro, a marca da propiciação. Oh, glória, palavra difícil e ainda inventa falar, né? A marca que o Senhor concedeu para que hoje nós fôssemos vistos, porque se o Senhor olhasse apenas para o Fábio, apenas para a nossa irmã Marta, como indivíduo, como pessoa, talvez nós não passaríamos. Mas quando o Senhor olha hoje e vê o sangue de Jesus em nós, a marca do Cordeiro, aí sim, não há diferença, é exatamente igual, porque o preço foi único. O preço é único por cada um. Por essa razão, eu digo que rico, pobre, branco, preto, pequeno, grande, independente se está mutilado ou não, se está perfeito, com saúde ou sem saúde, mas se o Senhor contempla Jesus em nós, há salvação, há alegria, há vida em nós. Agora, Zaqueu, recebendo Jesus em sua casa, Zaqueu faz algo, toma uma atitude que
contraria algumas pessoas. E ele cita algo interessante que diz assim: Senhor, voluntariamente eu quero dividir metade dos meus bens para os pobres, porque a Bíblia diz que ele era um homem rico. E quando a Bíblia diz, eu creio, porque aqui há a verdade. Ele era verdadeiramente rico. Como ele enriqueceu, é outra história. Mas que ele era, sim, um homem rico, era. E ele agora propõe para Jesus de dividir metade daquilo que ele tem para os pobres. Imagina você hoje, eu não vou nem fazer isso, porque se eu for dividir o que eu tenho com os pobres, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, até. Mas você que é mais afortunado aí, graças a Deus, mas sempre tem alguma coisinha, né? Se Deus fala assim, ó, divide, nem que você corta no meio ali, ninguém vai ficar com nada no final das contas, né? Né? Que se divide ali, não sei. Fazer que nem a história do... Não vamos entrar não, deixa quieto. Aleluia, Jesus. Mas se hoje o Senhor colocasse no meu ou no teu coração o desejo, não que alguém mandasse, porque o Senhor Jesus não pediu, Ele ofereceu. A gente precisa entender isso. Quando alguém manda, fez porque mandou. Ninguém mandou. Ele se propôs para dar metade daquilo que ele tinha de riqueza para os pobres. Deus abençoe que apareça um monte de Zaqueu aí nessa igreja aí para dividir com nós. Eu também estou precisando. Amém? Então, ele propõe no coração de fazer essa repartição. Só que ele não fica somente nessa oferta de divisão. Ele diz ainda mais: e, Senhor, se eu tiver defraudado alguma pessoa, eu vou restituir 4 vezes mais. E segundo a Bíblia, segundo o que a palavra de Deus diz, essa questão da lermos lá em Levítico, em Números também fala a respeito, era cerca de 20% de qualquer dano que a pessoa causasse para outra pessoa, ela tinha que restituir 20%. E ele ofereceu 4 vezes a restituição. Se ele tivesse defraudado alguém. Eu não vou entrar no mérito que ele fez ou não fez. Eu quero só narrar a história para a gente entender que quando alguém de todo o seu coração se entrega a Jesus, as coisas terrenas ou materiais são coisas e nada mais. O foco, o objetivo dessa pessoa é o reino, é o céu. Porque quem conhece, quem confia em Jesus, entende que há algo superior a qualquer riqueza dessa terra, ou nessa terra. Ainda que o irmão Tiago, né? Vou jogar aqui o Tiago, é o Tiago mesmo, né? James, agora eu aprendi, rapaz. Eu estava estudando esses dias lá em casa, lá, agora você está enrolado comigo. Nosso irmão Tiago resolve falar, pastor, eu tenho muito, em nome de Jesus, recebe aí, irmão. Eu tenho muito, 5 milhões na conta e não faz sentido para mim. Eu vou dividir com o senhor aí, o senhor divide com os irmãos aí uma porcentagem. Alguém já levantou a mãozinha ali. Eu recebo, né? Estou falando. Estou dizendo. Mas, ainda que o irmão proponha dessa maneira, a irmã ficou quietinha lá no fundo, falando assim, meu dinheiro você não vai levar.
Aleluia. Brincadeiras à parte. Mas, ainda que alguém se proponha fazer tal coisa, não vai resolver por definitivo o nosso problema. Dinheiro é bom, as coisas são boas, enquanto a gente está aqui na terra com elas. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que ir embora. Seja porque Jesus chamou no arrebatamento, seja por alguma situação, mas vamos ter que partir. E pelo que eu aprendi e venho aprendendo até hoje, a gente vai sem nada, não leva nada, né? Não leva nada. Irmãos, é triste, lamentável o que está acontecendo lá no sul. A gente não estou com isso querendo ironizar nem zombar da miséria, da desgraça de ninguém. Eu estou apenas usando um exemplo de fatos. Quantas pessoas que perderam mansões, carrões, talvez muito dinheiro, pérolas, diamantes, bens materiais dentro daquelas casas. E aí o Senhor permite que uma água venha e leva tudo. O que eu quero dizer com isso? Devemos priorizar as nossas conquistas, devemos correr atrás, lutar, trabalhar e ir atrás daquilo que Deus nos proporcionar com honestidade. Isso é bom, é lícito, né? É necessário, mas o foco é Jesus. Tem que ser Jesus. Porque da mesma forma que nós poderemos ter tudo, num outro dia a gente pode não ter nada. Quantas pessoas que estão vivendo em situação de rua, e aí você vai entrevistar a pessoa e ele conta ou ela conta para você que já teve fortunas e fortunas, quantidade de bens materiais, dinheiro, por causa de algo simples, ou por sentimento, ou por algo de traição, ou alguma situação, fez a pessoa perder tudo e ir morar na sarjeta, na rua. Mas aquela que entende que é melhor ter pouco com o Senhor do que ter muito sem Ele. Aquela pessoa que compreende que, ainda que o pouco dela é bastante, é o suficiente, mas ela está com Jesus, esta pessoa sim é feliz. Zaqueu, ele tinha riqueza, ele tinha nome, tinha status, até certo ponto, mas era um homem infeliz. Eu não vejo a felicidade no total na vida de Zaqueu, porque senão eu não ia procurar ver quem era Jesus. De maneira alguma. Se ele estivesse na plenitude, se tudo estivesse verdadeiramente como a gente acha que era ou que deveria ser, Zaqueu não ia querer. Sabe por que ele não ia querer? Porque ele ia se comparar como um outro jovem, que se você ler Lucas capítulo 18, versículo 18, você vai ver a história quase igual, mas diferente. Um jovem, um príncipe, chega até Jesus e fala: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele algumas coisas, lhe dá uma receitinha. E a Bíblia diz que aquele jovem rico, a Bíblia fala assim, que ele era muito rico. Quando Jesus disse para ele: olha, vende tudo o que tens e reparte com os pobres, e segue-me e terás um tesouro no céu. Aí, o gesto dele, tristeza, semblante caído, virou as costas e foi embora, triste.
Só que Zaqueu, ele também era rico, mas ele queria, além dessa riqueza terrena. Não estou, e com isso, igreja, em nome de Jesus, me entenda isso, não estou querendo dizer que é pecado ter riqueza, viu? Muito pelo contrário, eu desejo um dia, se o Senhor permitir, eu e vocês todos enriquecerem, dentro da possibilidade do nosso Deus. Porque fora disso, irmão, fica do jeito que está, que é melhor, tá? Porque senão é só dor de cabeça e problema. Mas o que eu quero enfatizar é, quem deve ser a prioridade, o foco, é Jesus na nossa vida. A gente tem que correr atrás, lutar, trabalhar, né? Buscar conquistar as coisas é normal e tem que ter sonhos. O homem e a mulher que não sonha, que não quer conquistar nada, pelo amor de Jesus Cristo, né? Falar assim, eu não quero nada dessa terra, então tem que morrer, né? Desculpa ser radical assim. Pelo menos almeja ter uma casa, ter um carrinho bom, ter seja uma bicicleta, né, irmão Jonas? Que seja, não sei, aquilo que você almeja ter, né? Os músicos aí, um bom instrumento, além disso, e vai embora. Você que vai fazer o seu sonho, né? Projetar aquilo que você deseja ter. E Deus há de abençoar em nome de Jesus. Sendo fiel, temendo a Deus, tudo dará certo. Só que esse jovem, ele, diferente de Zaqueu, ele entristece o seu coração e vira as costas. E o interessante é que a Bíblia diz que ele confessou que ele honrava pai e mãe, que ele honrava os mandamentos desde pequeno, que ele observava a lei, os mandamentos. Mas quando Jesus lhe sugeriu, você quer verdadeiramente o reino? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. Ele entristece. Zaqueu faz diferente, ele faz o seguinte, Senhor, eu vou dividir metade dos meus bens, porque Jesus não pediu para ele dar tudo. O Senhor não está pedindo para você dar tudo, mas 10% ele pede, né? 10%. A lei determinava que se fosse questão de restituição, por exemplo, era 20%. Mas o Senhor fala para nós, olha, eu quero que você seja fiel com meus 10% e eu cumpro com o resto. Deus é autossuficiente e garante o resto. Agora, Zaqueu propõe, além de dividir metade da riqueza que ele conquistou no decorrer da vida, ele ainda faz uma outra oferta. Eu vou devolver 4 vezes mais a quem eu tiver defraudado. De repente, aquelas pessoas que julgaram, que questionaram, não esperava por essa atitude de Zaqueu. Certamente não, de maneira alguma. E de repente Jesus fala algo para Zaqueu que todos nós precisamos ouvir. Todos nós precisamos ter essa convicção no coração. Eu tenho a salvação, porque Jesus me deu-a gratuitamente. Se nós olharmos aqui, diz assim, no versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Entenda que em outra situação, quando os fariseus, até mesmo os publicanos, questionando Jesus, né, falando que eles eram filhos de Abraão, Jesus disse algo para eles que nem para o pior inimigo eu desejo. Ele disse assim, vocês não têm por pai Abraão,
vocês têm por pai o diabo. Agora, este homem recebe uma palavra de Jesus afirmando: hoje veio salvação a esta casa, e este também é filho de Abraão. Porque a promessa vem desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, para a descendência de Abraão, até chegar nos gentios, né? Até chegar em nós. Graças a Deus por isso. E diz mais: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, as pessoas questionam, e eu ouço, e você certamente ouve bastante também, pessoas dizerem assim: a pessoa pecou, prostituiu, mentiu, roubou, adulterou, fornicou, fez um monte de coisa errada, agora pega uma Bíblia e vai para a igreja e vira santinho, né? Eita, como tem gente que tem a cabeça fraca, a mente fraca ainda. Porque se o Senhor não tivesse vindo para mim, que estava nessas condições, nessas qualidades de adultério, de bebedice, de mentiras, de tantas outras coisas, para nós que estávamos, com exceção daqueles que nunca saiu da presença, que nunca esteve no mundo, mas vem da raiz de pecado, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Desde Gênesis vem esse pecado arrastando, puxando essa mala, né? Que deveria ter sido cortada e jogado fora há muitos anos. Mas viemos arrastando essa bagagem de pecado. Aí hoje, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Abraão, de sermos chamados filhos de Deus. E aí, pessoas que estão na mesma situação que nós estávamos ou que muitos ainda estão, criticam. Era um adúltero, era um bandido, agora virou cristão, né? Louvado seja Deus, que o Senhor resgate toda as pessoas que estão nessas condições, porque Ele diz que veio buscar aqueles que se havia perdido. Ele não veio buscar os que estão achados, que estão perfeitos, que não têm falta de nada. Muito pelo contrário, Ele veio nos buscar, né? Agora, se a gente entender que nós precisamos todos os dias subir uma figueira para ver Jesus, a nossa vida vai mudando dia após dia. Um dia a gente renuncia uma coisa, no outro outra, e cada dia a gente vai sendo lapidado, modelado, até que verdadeiramente nós ouvimos a palavra: hoje veio salvação para esta casa. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender: prospere, busque a prosperidade, mas não esqueça de Jesus. Porque o caminho é Jesus. O alvo é Jesus. Não adianta, a Bíblia diz que ainda que o homem ganhe o mundo inteiro, mas no final perder a sua salvação, de que adianta? De que adiantaria? Toda a riqueza, todo o ouro desse mundo, toda a prata, todas as posses, para quem será? Então, que nós possamos, em nome de Jesus, ajuntar tesouro no céu. E não é fácil, tá?
A juntar tesouro no céu não é fácil, porque você vendo já é difícil. Imagina você não vendo, mas pela fé nós precisamos contemplar esses tesouros no céu. Pela fé, Deus, hoje está difícil, hoje é uma batalha, mas eu vou colocar mais uma pedrinha aí nesse tesouro, porque um dia o Senhor vem me buscar. E quando chegar esse dia, eu serei abençoado por Ti eternamente. Amém?